Bom, queridos irmãos, eu quero convidá-los a pegar a palavra de Deus, a tomar a palavra de Deus em suas mãos, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 14 até o 17. Hebreus, capítulo 12, versículos 14 até o 17. Vamos ler o que a palavra de Deus tem para nós. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Meus irmãos, esse texto parece-me encaixar-se perfeitamente no tempo em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo de isolamento social, um tempo em que estamos sendo atacados por um vírus desconhecido, melhor, ele é conhecido nas suas características gerais, mas ele ainda não se tem ainda informações suficientes para que ele seja combatido eficientemente. As pessoas estão sendo curadas pela graça de Deus, por tratamento e cuidado, são tratamentos chamados sintomáticos, que vão tratando os sintomas, mas ninguém sabe exatamente, não existe uma droga, não existe um remédio eficaz, comprovadamente eficaz, que possa debelar esse vírus. O que se sabe é, se a pessoa tem falta de ar, precisa ser entubada, ela precisa receber, à medida em que o rim, os outros órgãos vão falindo, enfim, é uma coisa que nos deixa perplexos, nós não sabemos o que fazer. Fora isso, vivemos um momento também de isolamento social, um momento de distanciamento social, que faz com que as coisas vão se complicando no coração da gente. A gente fica convivendo muito tempo com as mesmas pessoas, isso acirra as coisas, muita gente está perdendo a paciência, muita gente está ficando inquieta, as crianças que têm que ficar em casa não estão na escola, os pais que têm que fazer jornada dupla, trabalhar em casa, às vezes quando podem trabalhar em casa, ou não trabalhar quando não tem recursos para isso. Isso cria situações, irmãos, de conflito entre as pessoas. Muito simples. Saia na rua, numa necessidade de carro, e você vai ver como as pessoas estão nervosas, você vai ver como as pessoas estão impacientes, você vai ver como as pessoas estão agindo de uma maneira irracional, as pessoas estão sendo mal educadas umas com as outras, as pessoas estão querendo colocar, enfim, você sabe, nós estamos acompanhando isso. E pode ser que eu e você estejamos sentindo os efeitos deste confinamento, dessa falta de ver as pessoas a quem a gente ama, dessa impossibilidade de estar no templo, na igreja, nos lugares onde a gente gosta de ir, nos passeios, nos restaurantes e tudo isso. Enfim, fora aquelas pessoas que não têm nem de onde tirar o que comer. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E este texto está inserido no contexto, em Hebreus, exatamente como esse. Embora naquela época o problema fosse a perseguição, mas eles também tinham que se esconder, eles também não podiam estar colocando claramente quem eles eram. Olha o que diz aqui no versículo 4, mesmo capítulo. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Tem a gente morrendo e dando a vida por causa do Evangelho. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então, notem, a primeira coisa é que
o escritor aos Hebreus está vendo aqui o sofrimento, a dificuldade, a perseguição, a luta com correção do Senhor. E talvez nós estejamos sendo corrigidos, não há dúvida. A palavra correção aqui é uma palavra que tem um sentido que precisa ser explicado. A palavra original aqui é disciplina. Disciplina é discipulado, é onde se ensina, onde se aprende. Às vezes a disciplina pode ser através de correção, mas em geral a disciplina tem que ser feita com amor, com carinho. Deus repreende, disciplina quem ele ama. Quem ele não repreende é porque não é filho. É porque é bastardo. O texto está dizendo aqui. Não é filho legítimo. Deus repreende e disciplina, mostra o caminho certo. Pois bem, qual é o caminho para esses tempos que nós estamos vivendo? Esse texto diz: seguir a paz com todos e a santificação. A palavra seguir é uma palavra muito forte no original grego, que significa persiga, corra atrás, lute por isso, faça o possível para ter a paz e a santificação. São duas coisas essenciais para os dias de hoje: a paz e a santificação. Por quê? Bom, primeiro porque está todo mundo brigando. Está todo mundo, as pessoas brigam por política, as pessoas brigam por remédio, as pessoas brigam por tratamento, as pessoas brigam porque o número de mortos ou de feridos ou de gente doente, não sei o quê, as pessoas brigam porque estão cansadas umas das outras. Marido e mulher brigam porque nunca ficaram tanto tempo juntos e as coisas vêm à tona. Pais e filhos brigam porque as crianças estão inquietas, os filhos pequenos querem sair, querem ter energia e os pais têm que trabalhar. Nós brigamos com os nossos vizinhos porque eles estão usando, nós saímos na rua e brigamos com quem não está usando máscara, ou brigamos com quem está usando máscara porque achamos que não deveria usar. Enfim, nós precisamos de paz. Tanta gente perdendo amigo, tanta gente separando, tanta gente destruindo a família, tanta gente vivendo momentos difíceis na sua casa, tanta gente sendo impaciente com pessoas mais velhas que querem sair, claro. Elas não aguentam mais. As crianças querem sair. Mas nós não podemos. Nós estamos vivendo um momento de exceção. Um momento complicado. Imagine, na Segunda Guerra Mundial, teve gente que ficou escondida por 4 anos. Quem leu o diário de Anne Frank sabe os conflitos, ou quem assistiu o filme sabe os conflitos que se vivem. Então nós precisamos de paz. E precisamos de santificação, quer dizer, precisamos nos separar para o Senhor, precisamos estar mais perto com Deus, precisamos caminhar com Deus mais firmemente. Pois bem, estas duas coisas, diz o texto, nos fazem ver o Senhor. Você gostaria de ver o Senhor? Moisés queria ver o Senhor, mas ele queria vê-lo em toda a sua glória, e Deus disse: não, você não me verá em toda a sua glória. Mas Deus mostrou o suficiente para Moisés para que o seu rosto brilhasse e para que as pessoas não conseguissem nem olhar para ele. As pessoas ficaram ofuscadas com o brilho do rosto de Moisés. E olha que ele viu Deus, metaforicamente falando, pelas costas. Imagina se ele visse o rosto de Deus. Ele não resistiria. Ver a Deus significa conhecer o seu filho, como ele disse a Filipe. Filipe diz: mostra-nos o Pai. E Jesus diz: tanto tempo eu estou convosco, Filipe, não me tem de ser reconhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. E a Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Então nós não podemos ver Deus em toda a sua plenitude, mas através da paz, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E qual é o filho que não vê? O Pai. E da santificação, nós podemos abrir os nossos olhos para aquilo que os antigos chamavam de visão beatífica. É a visão das coisas de Deus, é a visão da mão de Deus, é a visão da obra de Deus. A gente olha para a natureza, a gente olha para o pôr do sol, e a gente está tendo algum tempo para olhar para o pôr do sol. Tem gente falando: gente, o pôr do sol está diferente. Claro, é que você não colheu. Ele sempre é diferente, todo dia. Mas quando a gente vê a mão de Deus.
Os céus proclamam a glória de Deus. Deus age na história. A gente vê Deus agindo, Deus curando, Deus restaurando, Deus fazendo os cientistas trabalharem juntos, em harmonia, em busca por um remédio, por uma vacina. Eu estou orando para que Deus faça com que os líderes mundiais, os líderes estaduais, os líderes da nação trabalhem juntos. Trabalhem juntos. Nós precisamos nos unir. Por isso precisamos da paz e da santificação para ter olhos lúcidos. Olhos lúcidos. Mas existem algumas coisas que impedem-nos de ver a Deus. Existem algumas coisas que atrapalham a santificação. Existem algumas coisas que atrapalham a paz. E esse texto fala de 3 coisas que eu quero ressaltar para vocês. A primeira delas está aqui, olha, no versículo 15, que diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, a primeira coisa, não seja faltoso. Não falte. O que é ser faltoso? É não fazer o que você devia fazer. É não realizar o que cabe a você realizar. Estando no teu poder fazer o bem, diz a Bíblia, tem que fazer a quem de direito. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu inimigo. Dê a outra face. Há muitas ordens na Bíblia que nós não cumprimos. Não cumprimos, então estamos sendo faltosos. Deveríamos estar participando da reconstrução deste mundo, deveríamos estar participando da ajuda daqueles que estão muito mais necessitados do que nós. E se nós não estamos ajudando, mas com o mínimo do mínimo, estamos sendo faltosos. Pouca coisa pode fazer muita diferença. Há pessoas aí que estão se juntando para ir às favelas, levar alimento, para tentar ajudar quem está sem emprego, para ajudar de alguma forma. As pessoas estão procurando comprar nas mercearias e padarias dos bairros para poder fortalecer os pequenos negócios, para que eles não venham à falência. Tem gente que não pode sair de casa, mas está costurando e fazendo máscaras para ajudar as pessoas. Existem pessoas que estão ligando para as outras, ligando e conversando. Existem pessoas que estão fazendo o mínimo, mas estão fazendo. E nós? Nós evangélicos? Os espíritas estão trabalhando muito mais. Tem escola de samba fazendo, parou, não vai ter carnaval esse ano. Eles estão fazendo EPIs, estão fazendo roupa para os médicos. Há empresas que trocaram completamente, empresas que faziam outras coisas e agora estão fabricando respiradores e tudo isso. Estão consertando, o SESI está preparando oficinas para consertar respiradores. É um momento de esforço de guerra. Guerra contra o vírus, guerra contra a incompetência. Nós precisamos fazer alguma coisa e parar de brigar. E parar de brigar com quem nós amamos. Parar de brigar com o nosso esposo, com a nossa esposa. Ter paciência. Parar de brigar com os nossos avós. Parar de brigar com o pai, com a mãe. Parar de brigar com os filhos, não provocar os filhos à ira. Meus irmãos, não sejamos faltosos, porque se nós faltarmos, nós nos afastamos da graça de Deus. E Deus não quer que nós nos afastemos da sua graça. Segundo lugar, Deus quer, o texto diz assim, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura, meus irmãos, é o que sobra quando a amargura aparentemente foi embora. Todos nós ficamos amargurados às vezes. E a palavra amargura também é mágoa. Mágoa é machucar. Quem nunca foi machucado na vida? Pode ser uma mágoa física, né, que fica aquele roxo, ou pode ser uma mágoa no coração. Todos nós somos magoados no dia a dia, até por nossa própria culpa. Mas o problema é que o que fazemos com a mágoa? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas tem gente que gosta de acalentar. Ou pior,
está machucado, e ao invés de curar, de tratar com carinho, bate mais, bate mais. A ferida está fechando, ela vai lá e cutuca a ferida, cutuca a ferida. Isso é cultivar a mágoa. E sabe o que acontece? Ela cria raízes. Aparentemente, não tem mágoa nenhuma. Não, isso eu já esqueci. Esqueceu nada. Está lá a raiz. E essa raiz é que nem raiz de tiririca. Tiririca é uma planta terrível. Quem já lutou com tiririca sabe, não é o palhaço nem o deputado, mas quem já lutou com a tiririca sabe que ela não morre de jeito nenhum. Ela brota de novo e ela sufoca a plantação. Então você tem que evitar que ela crie raízes. Não tem jeito, tem que arrancar a raiz. E arrancar a raiz às vezes dói. Às vezes tem que cavocar fundo na nossa alma. Às vezes a gente tem que reconhecer que errou também. Às vezes a gente tem que perdoar quem a gente não quer perdoar. Então, meu irmão, não crie raiz de amargura, por duas razões. Primeiro, ela brota. E quando brota, ela vem mais forte. Segundo, ela contamina. Uma pessoa amargurada, meus irmãos, faz um estrago. Atrapalha tudo, põe as pessoas umas contra as outras, faz com que a gente deteste quem nem a gente conhece. Você conversa com uma pessoa amargurada, ela fala tão mal da pessoa, que você já começa a ficar com raiva da pessoa sem conhecer a pessoa. Quando você encontra a pessoa, você já está com prevenção contra ela. Por quê? Porque raiz de amargura brota e contamina. Não deixe isso acontecer. Não deixe. Sabe por quê? Se você é faltoso, você se afasta da graça de Deus e não vê a Deus. E aí a sua santificação e a busca pela paz atrapalham. Se você cultiva a raiz de amargura, ela brota e não te deixa ver o Senhor. E a sua santificação e a busca pela paz também estão prejudicadas. E se você contamina outros com a sua raiz de amargura, com a tua amargura, pior ainda. Pior ainda, a Bíblia diz que uma das coisas que Deus abomina é quem espalha contenda entre os irmãos. Tem muita gente fazendo isso. Não só espalhando contendas, mas espalhando notícias, espalhando coisas que atrapalham a vida das pessoas. Em último lugar, como diz aqui, não haja algum impuro ou profano, como foi Isaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Isaú é um exemplo típico de uma pessoa profana e impura. A impureza é tudo aquilo que atrapalha a nossa vida, é o pecado. É o pecado sexual, é o pecado da corrupção, é o pecado da mentira, tudo aquilo que suja é impureza. Então, não seja assim, não deixe que a impureza tome conta da sua vida. Nem seja profano. Profano é quem não considera santo o que é santo. É quem joga fora, é quem menospreza as coisas santificadas, as coisas sublimes. Isaú tinha um privilégio que Jacó não tinha, que foi ter nascido primeiro. É um bem espiritual na cultura judaica, porque ele receberia uma bênção de primogênito. Ele seria o herdeiro das promessas do pai. Mas ele não ligava para isso. Quem ligava era o Jacó. E o Jacó queria o que era do irmão. Ele cobiçou o que era do irmão. E sendo muito esperto, ele fez lá um guisado, fez lá uma comida e ficou no meio do caminho. Quando o irmão estava voltando da casa, que ele sabia que o irmão voltava uma fera, querendo devorar tudo, morrendo de fome. E o irmão viu aquela comida e falou, não, me dá um pouco disso aí. Ele disse, não, você caça lá, você tem que caçar e tal. Não, me dá, porque senão eu morro. Morre nada, gente. Todo impuro é impaciente. Um homem impuro, ele vê uma mulher, ele quer agarrar, ele quer... Uma mulher impura, ela quer o que não é dela. Ela vê o sapato e quer comprar, ela vê a bolsa e tem que comprar. Não tem dinheiro, mas eu tenho cartão de crédito. Ai de quem tem cartão de crédito e é impuro, ou é profano. Sabe por quê? Porque não aguenta, não suporta. Ai daquele que é profano e não leva a sério uma carreira inteira, e por causa de um esquema,
acaba se tornando, perdendo a carreira inteira, perdendo tudo que construiu durante anos. Quanta gente jogou o casamento fora por causa de uma aventura? Quantas vezes nós perdemos os nossos filhos porque não tratamos com amor? Isso é ser impuro, é ser profano. Não, não seja assim. Porque o Isaú, coitado, ele se arrependeu. O pior, não se arrependeu, ele teve remorso. Ele chorou quando ele soube que o irmão tinha roubado as coisas dele, que o irmão tinha tomado a benção de primogenitura. Ele foi ao pai e falou: pai, mas o senhor não tem nenhuma bênção para mim, me dá uma bênção pelo menos. Aí ele percebeu o que ele havia jogado fora. E o pai disse: olha, não tem como. E a bênção que ele deu para Esaú deixou Esaú com mais raiva ainda. Queria matar o irmão. Ele chorou, a Bíblia diz que ele deu um grito agudo e forte. Isso em hebraico, ele chorou com um grito agudo e forte. São três, uma repetição de três condições de choro. E isso os judeus chamam de lágrimas tríplices. É o pior tipo de amargura, de tristeza, de remorso que pode haver. É uma depressão profunda que alguém cai, espiritual, e que, se não for a graça de Deus, não sai de lá. Então, meu irmão, para tempos como o que nós vivemos, minha irmã, para o tempo em que nós vivemos, busque a paz. Seja um pacificador, uma pacificadora para ser chamado filho de Deus. Busque diligentemente, com muita força, com muita intensidade, a santificação. A separar-se para Deus. Por quê? Porque assim você verá Deus agindo. Você vai compreender. Mesmo que você não entenda as coisas, mas você fala: Deus está controlando, Deus está fazendo. E não deixe que três coisas se atrapalhem. Não seja faltoso, esteja onde você deve estar. Não seja como Tomé, que faltou na reunião mais importante, onde Jesus apareceu pela primeira vez para os discípulos depois da sua ressurreição. Você imagina faltar numa reunião dessa? Ele faltou. Quem é faltoso, perde. Não crie raiz de amargura. Não crie. Não faça isso. Crie galinha, crie peixe, crie coisas úteis, mas não crie raiz de amargura, porque ela brota e não te deixa ver a Deus. E ela contamina. Em terceiro, não brinque com a impureza, com o pecado. Não seja profano ou profana. Leve a sério as coisas que Deus te deu. Você nasceu num lar cristão, louve a Deus por isso. Você tem o privilégio de pertencer a uma igreja, louve a Deus por isso. Não fica procurando charlatão por aí, não. Não fica procurando gente que só ensina besteira. Busque o que é de Deus. Busque a doutrina pura do Evangelho, que está na palavra de Deus, gente séria, que você conhece a vida, que não vai te escandalizar lá na frente com um escândalo horrível de alguém que pecou e destruiu e roubava dinheiro e fazia tudo isso. Não seja nem profano nem impuro, para não chorar depois. Deus te abençoe. Que você veja Deus agindo, que você veja o poder de Deus, que você veja a graça de Deus. E que, de uma maneira muito especial, você esteja presente, seja uma pessoa que ajude a construir um novo mundo. Esteja presente nisso. Diga aqui presente, eu quero ajudar. Segundo, não guarde mágoa, não cultive mágoa, não guarde esqueletos no armário. Terceiro, leve a sério a sua santidade, não seja profano, nem impuro, nem impuro. Deus te abençoe, que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida e sobre o teu coração, desde agora para sempre. Amém.